Programa Esporte Motor trazendo as melhores matérias e importantíssimas para você. Por quê? Aonde estamos? Porto Seguro, Centro Automotivo Porto Seguro, nosso lado Dida, gerente da oficina, que vai nos falar de um tema muito importante. Esse tema, ele passa às vezes batido por aí e é onde causando às vezes desgaste dos pneus, uma freagem que puxa de um lado, entre muitas coisas, né, Dida? O que vamos falar para eles hoje? Vamos falar para todo mundo tomar a importância do alinhamento e balanceamento do veículo, de qualquer veículo, linha pesada ou linha leve. É sempre importante estar conferindo. Ninguém às vezes o pessoal não dá muita atenção para esse tipo de coisa, mas envolve muita coisa. Desgaste de pneu irregular, estabilidade do carro muda totalmente se não estiver alinhado. O desconforto ao dirigir, até na cidade mesmo, você sente. Então tem que dar importância sim, é uma coisa fundamental para o funcionamento do carro, é até questão de segurança. Tá andando em desgaste de pneu, né? Porque hoje em dia os pneus são variados e são bem caros. E é uma coisa que tem que durar bastante. Então se você não fizer alinhamento, não vai durar, você vai jogar o dinheiro fora. Então nós estamos falando em termos de bolso, que é prolongar a vida útil. Aliás, o que foi projetado pelo fabricante do pneu, bem como principal, a segurança, né, Dida? Bate nisso, por favor, e explica para eles que o carro é um conjunto. E esse alinhamento, balanceamento, bem como o casco, que a gente vai falar já já, é o que vai dar o conjunto dos amortecedores, molas, é isso? Isso, tudo que envolve a suspensão influencia no alinhamento. Bucha de suspensão, amortecedor, molas, se tiver mola cansada no veículo vai interferir também. Então, na hora que for fazer o alinhamento, vai ter que ser verificada também a suspensão. Não adianta fazer o alinhamento com a suspensão caindo, com muita folga. Com muita nem pouca folga, né? Não pode ter folga nenhuma. Se tiver, tem que tirar para depois fazer. Envolve sim. A gente estava falando aqui da parte de cambagem e caster, a gente vai falar. Vamos caminhando por aqui, enquanto o Vitor está mexendo aqui, ó. Isso. Está efetuando agora a medição, né, do eixo dianteiro e do eixo traseiro, que também sai fora. É o eixo traseiro? Traseiro. A parte traseira ele é semi-independente, é um eixo que ele torce, né? Não é igual a dianteira, que é suspensão independente. Porém ele torce também como se fosse uma suspensão independente, ele é semi-independente. Então ele sai fora, ele sofre impacto igual a dianteira e desalinha também. Tanto a cambagem quanto a convergência sai fora. Então tem que estar medindo. O que ele está fazendo? Ele está conferindo a dianteira, está conferindo a traseira. Esse carro aqui, no caso, ele tem uma diferença na dianteira de caster e cambagem, e na traseira ele tem a convergência que abriu, tá? De um dos lados ali. Por conta de pancada, buraco, que às vezes buraco não tem o que fazer, né? Tem muito. Então às vezes você não consegue desviar por conta de segurança ali, você tem que passar em cima. Ali no caso, na traseira, vai ser efetuado um serviço de prensa. Tem as ferramentais, né, que a gente usa, o gabarito certo, que é encaixado no eixo em determinado ponto para poder fazer o trabalho. A dianteira, a cambagem, é quando muda essa posição da roda. A parte superior da roda, se ela inclina para fora ou para dentro. Peraí, vamos devagar. Existe a cambagem e o caster, é isso que você está falando? Não, vamos voltar. O que está acontecendo aqui? Aqui no caso, a cambagem e o caster está fora. Cambagem é quando a roda inclina para dentro ou para fora, tá certo? A parte de cima pode entrar para dentro ou para fora. Isso é a cambagem, tá certo? Que a olho nu não dá para perceber, tem que colocar na máquina. Ninguém consegue ver, a não ser que ele tenha uma ferramenta ali, um nível que dá para ter uma aproximação, você não vai saber a medida, mas dá para ter uma noção. O certo é colocar o equipamento, só que o equipamento vai dar para ser visto. A cambagem no carro, alguns carros, existe a regulagem, e quando não tem a regulagem, tem que ser efetuado o serviço de prensa. A suspensão para voltar na posição normal e deixar no padrão do fabricante. Então deixa eu recapitular, me perdoe te interromper. Quando a roda está para dentro ou para fora, isso é o quê? Cambagem. O caster é quando diminui a distância do entre-eixo do carro. Quando a roda vai para trás ou vai para frente. Seja dianteiro ou traseira? Seja dianteiro ou traseira. Se mudar a diferença do entre-eixo do carro, do centro da roda até o centro da roda dianteira, isso é o entre-eixo do carro. Que cada carro tem a sua distância correta. Então o carro que chegar aqui, você vai medir pelo manual, por todas as regras, tem a distância correta, é isso? Tem uma tabela, isso, tem uma tabela. Cada carro tem sua medida. Então se está fora,
nunca vai para frente, é difícil ir para frente, só se acontecer algum acidente, alguma coisa acontecer que bata e faça vir para frente. Normalmente vai para trás, porque leva pancada na frente da roda, na dianteira da suspensão e tende a empurrar para trás com o tempo, então vai saindo fora. Alguns carros também têm regulagem, outros não, então é também efetuado o serviço de prensa. Então o caster é quando diminui a distância do entre-eixo do carro e a cambagem é quando a roda inclina para dentro ou para fora, tá certo? Me desculpe, eu vou explorar você. Então vamos falar para eles quando a gente está andando, a gente está assim na rodovia ou mesmo na cidade, que é mais fácil. Se você olhar o carro da frente, às vezes a gente vai ver o carro enxergando a roda da frente. O carro está reto, mas você enxerga uma das rodas da frente, seja do lado esquerdo ou do lado direito. Por que acontece isso? Muitas vezes isso aí, na maioria das vezes, pode ser até impressão visual, tá? Se tiver esse ponto de você estar conseguindo ver a dianteira e não a traseira, é porque a estrutura do carro está afetada. Meio caranguejo o carro. Isso, quase isso. Ou tem bucha de eixo estourada que possa estar fazendo com que o eixo do carro se mova para um lado ou para o outro, ou até a estrutura do carro está torta. Então não pode acontecer. Você já percebeu isso? Eu já percebi. Muitas vezes é efeito visual. Muitas vezes é isso aí. Às vezes você não está no centro, na traseira exata do carro. No centro exato do carro. Então você pode estar vendo a frente do carro ali. Então muitas vezes é efeito visual. Difícil acontecer isso. Tá difícil. Pode acontecer. Não é possível, mas é difícil. Isso não tem nada a ver com cambagem ou caster? Não. Aí não se dá isso aí. Só se tiver uma bucha de eixo estourada, que nem eu falei para você, que possa fazer com que o eixo vá para trás, né, para os lados, aliás. Ou a estrutura mesmo, realmente. Às vezes esse carro pode ter sofrido um acidente forte, né, um sinistro grave, e tá com a diferença aí no alinhamento do chassi do carro, do monobloco ou do chassi do carro. Então vamos lá, vamos voltar. O alinhamento, o balanceamento, o caster e a cambagem. Bom, a gente está falando em segurança, porque se a cambagem e o caster, como você explicou, está desalinhado, o carro não vai ter estabilidade, Dida. Não vai ter. O carro ele tem que estar apuradinho, tem que estar na medida exata para ele tocar a direção em ordem. Nem puxar, nem vibrar, né? No caso do balanceamento que interfere, mas não pode estar puxando, querendo zigue-zaguear na estrada. Ele tem que estar alinhadinho. Se ele estiver alinhadinho, ele vai tocar. Se não tiver diferença de pneu nem nada, ele vai andar reto, ele vai seguir reto. Uma das coisas que a gente pode estar falando é a questão, voltando ao assunto aqui da cambagem, caster, ou até um eixo traseiro, ou até a convergência, que é o alinhamento do carro comum. Se está fora, a cambagem, que nem a gente estava falando da altura do pneu aqui, se ela inclina para dentro ou para fora, pode vir até o desgaste do pneu. Se a cambagem sair fora, tanto para dentro ou quanto para fora, positivo ou negativo, ele vai comer pneu, ou do lado externo ou do lado interno do pneu. O caster faz com que o carro puxe. Se ele estiver atrasado ou adiantado, pode fazer com que o carro puxe para os lados. Às vezes muita gente consegue, o pessoal tá descontentado ali com a direção por conta disso, acha que é pneu, acha que é uma bucha de suspensão e não é. Tem que estar passando para conferir para ver se é isso, tá? Se tem alguma bucha mesmo ou o alinhamento que está fora, no caso o caster aqui. O alinhamento também, a convergência, que seria o alinhamento da direção. Se tiver fora, faz comer pneu também e faz o carro puxar, tá? Come pneu às vezes pelo lado de dentro ou pelo lado de fora e faz com que o carro puxe e não tenha estabilidade. Então tem que conferir isso aí também. Faz com que gaste pneu irregular e mexe na estabilidade. Essas são as dicas fantásticas do Dida, gerente de oficina aqui do Centro Automotivo Porto Seguro. E você que tem alguma dúvida, vem aqui no Centro Automotivo Porto Seguro. Pode ter certeza que as suas dúvidas e um serviço de primeiríssima qualidade será realizado no seu automotivo, seja ele de médio ou pequeno porte. É isso, Dida? Isso aí. A gente atende carro de passeio, utilitário leve, utilitário grande. Só caminhões que a gente não comporta, não tem como. Mas picapes leves e picape grande a gente está podendo fazer. Van também, van média. De média a pequena a gente atende, né, por cada plataforma. Mas vem fazer sim, temos todas as medidas, todos os carros, né? Bastante carro, pode faltar algum, às vezes não veio aqui ainda, mas temos bastante carro, linha nacional toda e alguns importados. Então pode vir que a gente vai fazer um serviço de qualidade sim. Alinhamento, balanceamento, caster e cambagem aqui, Centro Automotivo Porto Seguro. Vem aqui, conversa com o gerentão Dida, eu tenho certeza que você vai sair muito feliz. Dida, obrigado e até um próximo encontro aqui no Porto Seguro Centro Automotivo.
Se Deus quiser. Obrigado a vocês aí. Espero que quem tiver dúvida apareça aqui que a gente vai conversar e esclarecer. Tá, Zóia? Sem compromisso.